Boa noite. Estou aqui mais uma vez para que a gente possa compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus. É claro que muitas das pessoas nos observam os cristãos, sua maneira de falar, sua maneira de agir, as suas atitudes, as suas ações nas pequenas coisas, nas coisas maiores. É natural isso, as pessoas estão sempre nos observando. E é claro que a medida que é colocada sobre os cristãos é uma medida muito mais baixa do que para qualquer outra pessoa, porque a partir do momento em que nos declaramos seguidores do Senhor Jesus Cristo, nós temos que praticar a verdade. Como se a gente, praticando a verdade e no intuito de sempre praticar a verdade, nós não errássemos. E é claro que a gente acaba sempre errando, porque nós somos humanos e limitados e isso pode acontecer. E muitas vezes vem o julgamento por causa de um desajuste, de um acidente de percurso, de um erro, né? E é interessante que nós precisamos vigiar nossas ações, nossas palavras e nossas atitudes. A Bíblia fala que daquilo que está cheio o seu coração é o que a sua boca vai pronunciar. Então, se o seu coração estiver cheio de alegria, de amor, vai pronunciar coisas alegres, amorosas, né, carinhosas. Se estiver cheio de ira, vai por aí afora e, né, o desdobramento disso é muito grande. A palavra de Deus, lá em 1 Pedro 2,12, diz assim: vivam entre as pessoas que não são cristãs de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem mal, observem as boas obras que vocês pratiquem e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Veja só, devemos viver entre as pessoas que não têm Jesus como Senhor e Salvador, entre as pessoas que ainda não nasceram de novo no Evangelho através de Cristo Jesus, no meio das pessoas que muitas vezes elas se sentem cristãs e elas têm convicção de que são cristãs. E devemos respeitá-las sempre, sempre respeitá-las em todos os aspectos e em todos os momentos. Porque se nós temos a palavra de Deus como regra de fé e prática, nós vamos sempre ter na nossa mente o seguinte: veja tudo, observe tudo e retenha o que é para edificação. Então, ninguém é passivo de julgamento, porque não temos esta condição. De condenação, muito menos, porque não é nos dado absolutamente nenhuma possibilidade de poder condenar. Até porque lembrando de Jesus, que falou exatamente estas coisas. Então vamos observar de forma muito clara, sabe? Vivam entre as pessoas não convertidas de maneira exemplar. De maneira exemplar. Porque vivendo o exemplar, eu e você ainda seremos passivos de algum tipo de palavra que não representa os cristãos. Vivendo de maneira exemplar. Agora, não vivendo de maneira exemplar, além da pessoa ser julgada, ela ainda coloca todos os cristãos na mesma vala comum e Deus não é glorificado. E isso tem um peso muito sério para as pessoas que praticam isso, quando o nome de Deus não é glorificado e ainda pode ser escandalizado. Estou falando sobre isso porque nós estamos vivendo num momento muito difícil, num momento em que fugiu do nosso controle, se é que a gente tinha qualquer controle, né? E nesse confinamento e observando as nossas autoridades disputando politicamente os seus pseudos poderes entre os homens,
e tentando medir força, e um Estado tentando ir contra o que é determinado, sabe, pelo Congresso, e assim por diante. E cada um tentando defender o seu quadrado com a palavra de que está vendo o que é melhor para o povo, e não é bem assim. E não é bem assim. E nós, homens e mulheres cristãs, não podemos ficar tomando partido no meio desse pessoal. Não, nós temos que ter a firmeza e a convicção em Cristo. Convicção em Cristo. Eu tenho visto muitos que vão defender A, outro que vai defender B, outro que vai defender C, e nenhum dos três tem convicção daquilo que precisa, que pode e que vai ser feito. Nenhum. Por isso, eu trago você a concentrar a sua atenção na palavra de Deus. Vivam entre os não cristãos de maneira exemplar. Nós somos chamados a dar exemplo. Nós fomos chamados para sair atrás do carro alegórico deste, daquele ou daquele outro candidato, ou deste ou daquele outro que está ocupando algum lugar no governo. Não. Nós fomos chamados para dar exemplo. E exemplo da palavra de Deus. Exemplo para que sigam o Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, que Ele tem a saída para todas as situações das quais este mundo está envolvido. Por isso, volto a falar a parte A desse texto. Vivam. E aí eu digo, vamos viver de maneira exemplar, para que ninguém tenha absolutamente nada a dizer. Porque o mundo declara que o cristão é melhor. É verdade. Porque quando um cristão comete um erro, a pessoa vai falar assim, olha, ele errou, e é cristão, hein? Está dizendo o quê? Pô, eu não deveria errar. Ele tinha que ser melhor. Ele tinha que ser melhor do que eu, que não sou cristã. O mundo pagão declara que o cristão é melhor. Com esta frase, declara que o cristão é melhor. Então estão nos observando. Estamos sendo filmados por eles em tempo integral. Vivam de maneira exemplar. Eu e você somos chamados a ter uma vida exemplar, irrepreensível, totalmente voltada para a prática da verdade, a palavra de Deus em Cristo Jesus. O Senhor, Ele continua acreditando em nós. Ele continua expressando o seu amor com muita clareza. Eu olho para tudo isso que está acontecendo, tem muita coisa ruim acontecendo, mas tem muita gente conseguindo se salvar. Tem muita gente conseguindo se safar desse vírus. Tem muita gente que está conseguindo se livrar desta situação. E eu glorifico a Deus por cada um destes. E oro por todos os que não conseguiram, ou melhor, pela família de todos que não conseguiram. Porque é muito difícil lidar com a perca, e a perca de pessoas queridas. Mas é muito gratificante saber que muitos se curaram, que voltaram e conseguem viver de uma outra maneira a partir de agora, porque sentem que ficaram à beira realmente de morrer.
E Deus deu a mais uma oportunidade. Aí eu me lembro do texto de Romanos 8, 28, em que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vivam de maneira exemplar, para mim, para você que me vê e me ouve. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus assim quiser.